Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. E nós acabamos de adentrar o capítulo 3 de Romanos. Se você quiser, volta lá, faz um review, assiste de novo, para você ir pegando todo o contexto, porque Romanos é um compêndio teológico, é uma construção de um raciocínio incrível do apóstolo Paulo, debaixo de uma inspiração do nosso Deus. E hoje nós vamos avançar. Romanos capítulo 3. Bom, antes de adentrar aqui o verso primeiro, você já pode abrindo a sua Bíblia aí. Depois de afirmar então no capítulo 2, vamos só recapitular que a circuncisão que de fato importava não era externa e sim a do coração, e que a religiosidade externa não tinha proveito nenhum se não houvesse de fato uma transformação interna. Aí Paulo agora vai responder uma pergunta central que está no verso 1 do capítulo 3, que diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Paulo levanta aqui uma objeção imaginária, porque isso poderia já estar na cabeça dos judeus. Bom, se Paulo está falando que a circuncisão que importa é a do coração, e que o que realmente vai fazer a diferença é o que é interno e não é externo, o que adianta ser judeu? O que adianta ter a circuncisão? O que adianta cumprir todas as tradições do judaísmo? Aí vem o versículo 2 que diz assim: muitas em todos os sentidos. Se no primeiro versículo está perguntando que vantagem há, no verso 2 o apóstolo Paulo está respondendo: muitas em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Então Paulo levanta uma pergunta, uma pergunta que talvez estivesse no coração dos judeus, e ele já traz a resposta dizendo que eles não deveriam se preocupar com isso porque há muitas vantagens. Por exemplo, Israel recebeu a lei, os profetas, a promessa, a revelação do Messias, a palavra de Deus, e tudo isso é um grande privilégio. Pensa só você se os judeus não foram privilegiados, se Israel não foi privilegiado por ter recebido a lei, os profetas, a promessa, a revelação do Messias e a palavra de Deus. Agora, tudo isso deveria resultar para eles num senso de temor e de responsabilidade ainda maior. E aqui entra o verso 3 que diz: que importa se alguns foram infiéis? A infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Essa é uma pergunta profunda, essa é uma pergunta que exige uma reflexão muito mais cuidadosa. Se Israel falhou repetidamente, isso significa que Deus falhou? Se os judeus estavam falhando no cumprimento ali da vida, do temor, da santidade, significa que a promessa de Deus iria falhar? Significa que Deus não conseguiria chegar onde Ele quer chegar na construção então de uma família? E aí Paulo responde que não. A fidelidade divina não depende da fidelidade do homem, e ainda que o homem fale, Deus não falha. Ainda que o homem erra, Deus não erra, e Deus vai cumprir a vontade dele com ou sem você, comigo ou sem outra pessoa. Deus vai cumprir a vontade dele. Verso 4: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A expressão grega é extremamente forte. Paulo afirma que mesmo que toda a humanidade esteja errada, que mesmo que todo homem minta, Deus continua certo e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Verso 5: mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, que diremos? Deus é injusto ao aplicar a sua ira? Paulo aqui apresenta outro argumento. Se o pecado humano se destaca a justiça divina, Deus então teria direito de julgar? Alguns estavam usando a graça nesse momento aqui como uma desculpa. Então, se Deus ele é gracioso, é misericordioso, é perdoador, então ele não pode derramar a ira dele, então ele não pode pesar a mão, então ele não pode resistir. E Paulo está dizendo que não, que Deus pode fazer tudo isso porque ele é um Deus justo. Verso 6: claro que não, se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo?
Paulo agora está respondendo de maneira muito lógica. Aí entra o verso 7. Alguém poderia argumentar: se por causa da minha mentira a verdade de Deus se torna mais evidente e redundará em sua glória, por que eu sou condenado do pecado? Olha a construção do raciocínio, olha como eles estão pensando. Se o meu pecado faz Deus ter ainda mais graça, se o meu pecado ou o meu erro faz Deus ser ainda mais perdoador, então eu não estou fazendo uma coisa errada, eu estou fazendo uma coisa boa, porque eu estou ampliando a ação de Deus, já que Ele é tão grande em amor, tão grande no perdão, então eu estou ampliando tudo isso. Paulo vai elevar esse argumento dos judeus ao extremo. O meu pecado glorifica a Deus. Ele vai levar isso ao extremo. Logo, se o meu pecado faz com que Deus seja ainda mais glorificado, eu não deveria ser condenado. E Deus está errado se Ele me pune. Esse era o raciocínio que o povo tinha e era isso que Deus estava combatendo. Que é muito parecido com hoje, o que as pessoas pensam: não, Deus me fez livre, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Deus me fez livre, então eu posso comer o que eu quiser. Deus me fez livre, eu posso fazer o que eu quiser. E é sobre isso que Paulo está tratando aqui. Nós não podemos usar do amor, da liberdade, da bondade, do perdão de Deus para fazer o que nós queremos. Nós não podemos ser irresponsáveis com os privilégios que Deus nos deu. Verso 8. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação desses é merecida. Alguns acusavam Paulo de ensinar uma graça irresponsável. E ele rejeita isso com muita firmeza, dizendo: olha, a graça não é incentivo para o pecado, ela transforma o pecador. Sabe, tem muita gente que diz assim: Deus me ama, Ele me aceita como eu sou. Mas se você ama a Deus, você não permanece como você está. É isso que a graça faz com você, ela te transforma. De forma que a grande verdade dessa perícope aqui do verso 1 até o verso 8 é Paulo nos ensinando que os privilégios espirituais são maravilhosos e eles são muito valiosos, mas que eles devem resultar em ainda mais temor, em ainda mais obediência e ainda mais santidade. Que a nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus, que o nosso erro não anula o erro de Deus, que Deus permanece verdadeiro ainda quando nós erramos e mentimos, e que a graça de Deus jamais pode ser usada como desculpa para o nosso pecado, porque Deus é perfeitamente justo ao julgar o mundo. E é nesse sentido que eu queria que você orasse comigo, porque é muito complexo, é muito profundo tudo isso. E eu acredito muito que o entendimento desse texto só é possível através da ação do Espírito Santo. Eu queria orar para que esse texto continuasse ecoando no seu coração. Eu queria fazer algumas perguntas para que você pudesse refletir. Você tem visto o amor de Deus e experimentado? Você tem visto a bondade dele, o perdão, a graça? Mas a grande questão é: o que tudo isso está gerando no seu coração? Está gerando responsabilidade? Está gerando temor? Está gerando reverência? Ou está gerando um senso de que você pode fazer qualquer coisa que você quiser porque Deus não vai te punir? O que todas as bênçãos de Deus estão gerando no seu coração? Gratidão? Ou Deus me deve e Ele tem que fazer porque eu sou merecedor? O que tudo isso está gerando no seu coração? Porque o coração correto diante de Deus é um coração que vai receber tudo isso, mas com profundo temor e tremor, que vai receber tudo isso com muita responsabilidade e muita reverência. Então vamos orar para que Deus transforme o nosso coração. Pai, é bem verdade que num primeiro momento a liberdade que o Senhor nos deu, o livre-arbítrio, faz com que a gente pense que podemos fazer aquilo que bem entendermos, ó Pai. Que podemos fazer aquilo que nós queremos fazer, mas isso não é uma verdade. Nós devemos fazer bom uso da liberdade, bom uso do seu amor, bom uso do seu perdão. Por isso nós pedimos a tua ajuda. Transforma o nosso coração, para que ele sempre receba tudo como fruto da graça e com gratidão, e que como resultado dessa gratidão possamos viver uma vida de santidade, de integridade, de reverência, Pai. Ó Deus, que ao longo desse estudo de Romanos, que possamos nos tornarmos cristãos melhores, mais parecidos com o Senhor. Esta é a minha oração e em nome de Jesus que eu oro.
Amém, amém e amém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative as notificações e me ajuda compartilhando esse devocional com todo mundo que você conhece, porque afinal de contas você é um missionário da internet. Eu te vejo aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até amanhã, que Deus te abençoe.